A sífilis é uma doença conhecida desde a Idade Média. Ela pode ser transmitida por contato sexual e da mãe para o filho durante a gestação. Mas apesar de ser uma moléstia curável, há muitos anos pode ser tratado com a penicilina, o número de casos vem aumentando de forma exponencial, vitimando inclusive os bebês. Para conversar sobre esse tema, a Cidadania recebe o Dr. Sidney Ferreira, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Seja bem-vindo, Dr. Sidney. Muito obrigado, Paulo. Parece espantoso, assim, se não fosse trágico também, né? Que a gente sabe que a mulher grávida ela vai para o serviço público sem nenhum custo, são pedidos aqueles exames, inclusive uma pesquisa do VDRL, né, que é o exame específico para a sífilis. Mas mesmo assim os casos de transmissão, os casos em geral, de transmissão não só o contato sexual, que certamente antecede o outro, mas também de mãe para filha, transmissão vertical. Por que isso estaria acontecendo? Inicialmente, como você falou, a mulher ela é contaminada. Então aí já começa o problema, quer dizer, não está havendo a prevenção. Ela se deixou ser contaminada. Quer dizer, na verdade, existem formas de bloquear o contágio de doenças infecto-contagiosas, como a sífilis. Então, o fato dela ter sido contaminada já mostra que a prevenção não funcionou, a barreira contra essa doença não funcionou. E muitas vezes não funciona também para evitar a gravidez. E aí vem outras doenças juntas, como por exemplo a AIDS, toxoplasmose, outras doenças que podem ser transmitidas sexualmente, hepatite. Então, esse é um problema. O segundo problema é a questão do pré-natal. O pré-natal ele tem que ser feito o mais precocemente possível quando se detecta a gravidez. E muitas mulheres só conseguem o pré-natal a partir do 4º, 5º mês. Então, o ideal seria antes do 3º mês para detectar. Inicialmente fazem-se esses exames, inclusive o VDRL, para detectar a sífilis. Se detectar a sífilis ali no início, tratar adequadamente, como você disse na apresentação, fica curada e a criança não será contaminada. Se chegar, por exemplo, vamos supor que num desleixo, ou então, por algum problema, a grávida chega no 5º mês. Ainda há tempo de medicar e fazer com que a criança não nasça com sífilis? Sim, há tempo de medicar, porém não podemos garantir que a criança não nasça com a sífilis. Ela será tratada e poderá, sim, nascer sem a sífilis. Dentro das estatísticas, a probabilidade da criança nascer com algum dano decorrente da sífilis é detectável até que mês? Qual a janela aí de contaminação? A contaminação, antigamente se achava que a partir da 16ª semana de gravidez, que a mulher poderia, quarto mês, por aí. Mas hoje já se tem relatos de menos de 3 meses de gestação ter contaminado já o feto. Então, a contaminação pode se dar no início da gravidez. E é claro que essa fase, normalmente a grávida ela não tem sinais e sintomas. E é preciso, então, que se peça obrigatoriamente o exame específico. O sinal no adulto é aquela manchinha, muitas vezes aquela manchinha cor de rosa, aquela rosácea. Pode ser lesões de pele, pode ser também o cancro, que muitas vezes no exame ginecológico não é percebido, porque ele está mais interno. O cancro é como se fosse uma verruguinha, né? Uma verruguinha, uma lesão sifilítica, que contamina, é altamente sexuais, contagiosa. Então, ela pode contaminar o feto e ela não tem, no início, nessa fase latente, ela não tem sinais e sintomas. A outra questão é a falta que você perguntou, né, o porquê desse aumento, o porquê dessa epidemia, a falta de exame. Nem todo posto de saúde tem o exame para ser feito. O próprio Ministério da Saúde aceitou e reconheceu que em 2016, 60% dos postos de saúde não tinham medicamento para tratar a sífilis. É um outro problema, você faz o diagnóstico, mas não tem como tratar. Isso agora em 2016. 2016. 2016, faltou a penicilina.
faltou também e falta o exame para fazer o diagnóstico. Mas isso é o caos. É o caos, mas nós estamos vivendo o caos nesse momento. Falta também capacitação das equipes. As equipes, por falta de vínculo mais estável e salário, outras questões trabalhistas. Uma deficiência do atendimento, daquela relação entre o médico da equipe com a pessoa que está ali. Porque não é isso, são pessoas que não têm capacitação adequada ou não têm experiência naquele trabalho, naquela especialidade. E mesmo assim são contratados porque é uma precariedade dos contratos trabalhistas e muitos médicos não aceitam trabalhar nessas condições e vão embora. Então, é uma série de questões que acontecem ao mesmo tempo. A outra questão é toda a equipe, tem que ser uma equipe multidisciplinar para atender a grávida como um todo. Então, fazer um atendimento com nutricionista, psicóloga, enfermagem e o médico. Então, essas pessoas têm que ter experiência e têm que saber tratar. Não adianta ter o diagnóstico, ter o remédio, se não se sabe que tem que tratar, qual é a dosagem e qual é o tempo e como é que você faz para saber se aquele tratamento deu certo. Uma pergunta aqui ainda sobre esse período em que a mulher fica vulnerável à contaminação. A mulher e, por consequência, a criança que ela está gestando. Vamos supor que ela tenha comparecido no 3º mês, tenha feito o exame e o exame tenha dado negativo. Mas aí ela volta para casa, o marido tem uma relação extraconjugal, é contaminado e passa a sífilis para ela. Essa criança continua correndo risco? Sim, ela não está contaminada, nesse exemplo, no 3º mês. Ela se contamina, vamos dizer, no 4º ou no 5º mês. Mas como nós temos que repetir o exame algumas vezes durante o pré-natal... Qual é o protocolo normal? Então, o protocolo normal você faz no 1º mês e depois repete pelo menos 2 vezes, se ele der negativo. Se der positivo, é tratar e fazer mês a mês. Então, pode acontecer, por exemplo, de você tratar e a sorologia vai diminuindo. Então, o tratamento está dando certo e chega ao final do tratamento, quando você faz a última ou a penúltima sorologia, aumenta. Bom, antigamente era em cruzes, né? Lá exato, muito atrás, exato. Resultado, 4 cruzes era o máximo, Isso, se não me engano. Né? Então, tem a diluição. Aí vai diminuindo. Então, o exame é qualitativo e quantitativo. Então, se ele subir, pode ser sinal de que ela se contaminou ou não tratou adequadamente. Mas, nesse caso, ela não era contaminada, provavelmente, e se contaminou. Ou ela já era contaminada e a sorologia não deu tempo de subir e se tornar positiva. De qualquer forma, tem que tratar e, quando a criança nascer, tem que ver se ela tem sinais da sífilis, normalmente não tem. Quando nasce, normalmente não tem? Normalmente não tem. Em alguns casos mais graves, sim. Mas, normalmente, o recém-nascido não tem sinais de sífilis. Então, tem que procurar fazer a sorologia e fazer exame, por exemplo, radiológico e exame de sangue. Porque, pelo exame radiológico, você pode perceber já no recém-nascido alguma alteração óssea que diga ele realmente está contaminado. Quais seriam essas alterações? Alterações, por exemplo, alterações... O tamanho de... Alterações de pele, por exemplo, o pênfigo palmo plantar. Alterações viscerais, aumento do fígado. Isso já na radiografia? No exame físico Sim, ou na radiografia. A radiografia mostra os exames ósseos, as alterações ósseas. Então, por exemplo, a tíbia em sabre, que é um arqueamento da tíbia, lesões de articulação, osteoarticulares, lesões das epífises de crescimento. Existe, que é a junção, a parte do nas osso... pontas dos dos ossos compridos. Tem problemas ali, osteocondrite. Então, tudo isso... Mas isso aí já precisa ser um médico bem experimentado para diagnosticar, né? E para pensar. Porque esses sinais talvez não acontecem exclusivamente com os casos de sífilis. Exato, não acontece com todos os casos. Mas no momento em que a mãe começou tardiamente a se tratar, ou ela tratou, de qualquer maneira tratou, está tudo direitinho. Quando a criança nasce, ela tem que fazer a sorologia. Se a sorologia der muito maior do que a da mãe, né, você tem que investigar e tratar como sífilis.
Muitas vezes a criança tem um nível muito pequeno do exame positivo. Isso pode ser ainda anticorpos que passou da mãe para a criança. Essa pergunta é a seguinte, o que eu queria lhe fazer. Existe a possibilidade da pessoa ter tido contato, mas não estar doente, mas a mãe ter tido no passado, ter se tratado, mas ela ainda, o exame de sangue dela ainda vai acusar que ela esteve contaminada pelo agente, não, que é o treponema pálido. Exato. Existe essa possibilidade, porém, se ela tratou adequadamente, ela está curada, a não ser que ela tenha se contaminado novamente. Então, existe uma coisa que nós chamamos de cicatriz imunológica. É mais ou menos como se fosse Ela fica aquela marca. Anticorpo. Isso, ela fica positiva a esse exame, ao VDRL, durante muito tempo, ou a vida inteira. Porém, você tem provas de que ela teve a sífilis, mas tratou e curou. Então, aí isso nós chamamos de uma cicatriz. Agora, tem que ter certeza que ela tratou adequadamente. Se não temos certeza, nós temos que considerar que isso pode ser sífilis, ativa, doença, né? E aí nós temos que fazer todo o processo, tratar, fazer o VDRL seriado, quando a criança nascer. Inclusive, é bom lembrar, né? A criança pode ter a chamada neurosífilis, ou seja... Que é o tipo mais grave, né? Exato, e que tem que tratar logo na primeira semana, tem que tratar pelo menos no primeiro mês, no máximo, e fazer a penicilina, que não é aquela que nós usamos na mãe, é uma penicilina cristalina, que ela penetra dentro do sistema nervoso central. Então, tudo isso... Mas esse tratamento já é em regime de internação? Tem que tomar penicilina, seria regime de internação. Por exemplo, num lugar onde não seja possível, né, até pode se tentar, mas é difícil, porque a criança é pequena, se tentar pegar a veia. Muitas vezes se faz a procaína, que é intramuscular, mas não é o ideal. Não é mesmo, não é mais seria, efetiva. Né? Porque a endovenosa na veia atinge mais... Agora, isso falando, porque é muita coisa, mas tem a sequência lógica para se fazer isso. Então, a criança que nasce tem o VDRL positivo, bastante alto, tem que se investigar lesões ósseas e a neurosífilis, para ver se tem que tratar com penicilina Nesse cristalina. estágio ainda há cura? Há cura, a cura e a criança fica sem inteiramente sequela, sem qualquer sequela, pode. Mesmo essa questão da tíbia em sabre? Aí não, se chega nesse momento, se chega nessa fase, ela pode ficar com sequela, provavelmente vai ficar com alguma sequela. Uma sífilis neurológica não fica com sequela? Ela pode ficar, por isso que Mas pode também não ficar? Pode não ficar. Se tratar precocemente, nos primeiros dias, suspeitou, tratou, mesmo que não Isso aí, nos comprove. primeiros dias, quer dizer, depois de nascido, né? Nasceu, Nasceu. Ela está sendo tratada durante a gravidez. Certo, a mãe está tomando... Mas muitas vezes a mãe não tomou medicamento ou tomou em tempo suficiente, aquelas questões que podem acontecer. A mãe tomando o antibiótico, ele passa da barreira da placenta? Ele passa e trata a criança. Ele trata a lesão e evita que a criança nasça com a doença, em alguns casos. Agora, nós temos que lembrar o seguinte, 70% das mães que tiveram criança com sífilis congênita, elas fizeram pré-natal, 70%. E onde está a falha, então? Exato. E aí, o pré-natal, ou não foi feito o tempo adequado, ou não foi feito adequadamente, ou fizeram o diagnóstico e não trataram adequadamente e não acompanharam, ou não tinha medicamento, ou não tinha exame, uma série de fatores. Estamos falando da capital do país? Nós estamos falando do Brasil, 70% das mulheres. Mas aqui em Brasília também houve um aumento Sim. assustador do número de casos. O número de casos maior é Sul, Sudeste, Amazonas. Agora, é verdade que Brasília recebe muitos pacientes vindos, sobretudo, de outras regiões mais pobres do país. Mais pobres, da periferia, né? Nós temos uma periferia muito pobre, né? Existe um mapeamento já do setor aqui, do departamento da Sociedade Brasileira de Pediatria aqui em Brasília, estudando isso? Só em Brasília não. Nós fizemos um estudo no Rio de Janeiro, que foi o que deu o início a todo esse processo, né, de denunciar ao Ministério Público, ir ao Ministério da Saúde, pedir que o Ministério da Saúde fizesse alguma coisa, foi no Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, nós começamos a ver alguns casos de crianças... Isso quando?
Início do ano passado, em 2015. Para a gente se Pouco situar... tempo, 2015. Quando exatamente foi que deu esse estalo, esse clique que o pediatra Sidney Ferreira detectou, estou aqui diante de um problema sério. Esse estalo foi ano passado. Nós fizemos uma pesquisa da nossa fiscalização do Conselho de Medicina do Rio de Janeiro, o colega pediatra coordenou a pesquisa, o Gil Simões, e então nós descobrimos um número absurdo de crianças com sífilis. Então, esses dados são do próprio SUS? Esses dados são do próprio SUS, tirados de dentro do hospital. Nós suspeitamos porque tinham muitas crianças internadas numa maternidade. Por quê? Não, porque elas estão tratando sífilis. Ué, mas 7 crianças? Aí começamos a ver que era um número bastante significativo. A Secretaria confirmou e nós fomos nos outros hospitais. Aí trouxemos para a nossa Câmara Técnica de Pediatria do Conselho Federal de Medicina. E chamamos a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Federação Brasileira de Gineco-Obstetrícia. Chamamos as 3 entidades e fizemos uma pesquisa nacional, usando dados do SUS, do DataSUS. E observamos que o crescimento foi exponencial. E é interessante, porque a OMS fez um programa para, de 2010 a 2015, trazer para os níveis de 0,5, quer dizer, menos de uma pessoa para cada 1.000 nascido vivo. Então, para cada 1.000 crianças nascidas vivas, menos de uma teria sífilis congênita. No entanto, nós partimos, em 2004, de 1.000, de 1,7 para 5, né? Para 6,5, quase 7. E a mortalidade também. Quer dizer, nós estamos hoje, a média nacional é quase 7 por 1.000 nascidos vivos. Será que damos tanta atenção à AIDS? Aliás, devemos continuar dando atenção devido à AIDS, com propaganda na televisão, com distribuição gratuita de medicamentos, e desviamos o olhar para essa questão? Eu falo, desviamos o país como um todo. Na verdade, né, a AIDS é mais complexa, porque tem um tratamento mais complexo, mas hoje nós temos milhares, talvez muito mais, de pessoas que sobrevivendo e levando a vida normal, porque tem tratamento, né? Não cura, mas tem tratamento. Porém, isso aí é uma avaliação nossa, né, da própria pediatria, nós não vemos um programa de prevenção. Tanto é que os níveis se mantêm, alguns estados aumentam, mas nós não tivemos... sífilis. Com relação à AIDS, né, que o nosso programa de tratamento é muito bom, damos o medicamento, é eficiente, é eficaz, mas a prevenção você não vê em nenhum canal de televisão uma propaganda para você usar a camisinha. E é muito difícil isso, porque aí você mexe com costumes, com a educação que recebe da família, com a interferência das religiões. Isso. Enfim, mas tudo isso que o senhor fala, repito, que é o mais assustador, além de ser surpreendente, assusta mesmo, porque estamos tratando de crianças, né? Eu pergunto de leigo aqui. Quando uma mulher acha que foi infectada por ter transado sem preservativo com alguém que ela suspeita que tenha sido contaminado, ela toma o coquetel, que se chama, aquele coquetel preventivo. Não seria o caso, eu sei que se está faltando penicilina, que é o básico, mas a primeira coisa seria conseguir a penicilina. Mas não seria o caso, então, de sistematicamente, chegando a mulher ao hospital público, a paciente carente, aplicar nela a penicilina, teria alguma efetividade ou não? É porque nós temos que, primeiro, saber o que ela tem. Ela pode ter várias doenças. Se ela teve relações com uma pessoa que ela suspeita que estava com alguma doença, né, mesmo que ela diga especificamente, eu acho que o meu parceiro está com sífilis. E aí ela tem que ser examinada, feito a sorologia, e se tiver negativa, repete daqui a algum tempo, porque ela pode estar naquela fase ainda de crescimento, né, da reação, e tratar adequadamente, porque o tratamento não é uma dose. São de 3 em 3 semanas? 750 mil unidades. De quanto em quanto tempo? Aí ela tem que tomar, por exemplo, na mulher grávida, além de tomar esse medicamento, que é
faz 2.400, faz mais, ela tem que fazer sorologia mensalmente para ver se o tratamento está dando certo. Então, não adianta só fazer uma dose, por exemplo, tipo, vamos pegar a população, uma dose de benzetacil para cada um, não resolve porque é uma dose muito alta, é doloroso, tem que fazer o seriado, né, o exame seriado. Então, na verdade, é um trabalho complexo para o gestor e para a equipe de saúde. E é um trabalho de convencimento da própria mãe, né? Porque muitas vezes, se a pessoa chega no hospital e é mal atendida, se não sente aquela atenção, aquele carinho básico, aquela humanidade básica no atendimento, pode até não voltar. Não, e você lembrou de uma questão que é crucial também, é o companheiro. Quer dizer, nós temos que fazer um programa para que o companheiro entenda que ele tem que tratar também. Pode ser reinfectado. Porque se ela trata e ele não trata, e ela continua nesse relacionamento, né, ela será reinfectada. Não dá proteção permanente. Então, tem que existir um trabalho de atrair o companheiro para que ele entenda a doença, mas isso é muito complicado. Até mesmo uma parceira pedir ao companheiro que use camisinha. Né? Pode a gerar turma um não clima, reage bem, não reage bem. Existe até relatos Para que você está me pedindo para fazer isso? Você tá vai ver que você vai me passar alguma coisa. Então, é complicado, mas tem que ser feito. Né? Quer dizer, orientar os parceiros. E o que falta, né? Existia um programa, né, que era para questão de gravidez, em que se reuniam vários profissionais e os casais iam lá para ver que tipo de prevenção eles iam fazer para a gravidez. O planejamento familiar. Então, eles iam, mostravam vários tipos de planejamento, escolhiam o mais adequado e faziam. E hoje não tem nem mais o tal planejamento. E as pessoas não têm mais tempo, e os postos não têm capacidade para atender tanta gente, porque nós estamos vivendo um drama na saúde pública, né? Na educação e outros setores, mas a saúde pública não tá tem aí. Dinheiro, cobre-se a cabeça, deixa os pés de fora ou vice-versa. Exatamente. Então é preciso que tenha pessoal capacitado. Mas benzetacil, penicilina, o custo é mínimo. Quanto custa? Custa R$3. Absurdo isso. O governo quis aumentar o preço para R$6, para ver se incentivava as fábricas. Nós fabricamos aqui mesmo no Brasil ou compramos? A matéria-prima agora está liberada pela Anvisa para que nós possamos fazer o medicamento e baratear o medicamento, o custo. Agora, os laboratórios se interessam em fabricar? Não interessa porque é barato. O lucro, mesmo usando 1 milhão de doses, né? 1 milhão de doses a R$3, são 3 milhões. O que é 3 milhões para uma indústria, né? Nessa cruzada que o senhor vem empreendendo, doutor, em que pé o senhor se encontra? Tal e qual um Dom Quixote lutando contra esse moinho de vento na verdade, nesse ano 2016, nós, depois dessa pesquisa nacional que nós vimos que estávamos muito acima do que preconizava a OMS, nós enviamos documento para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde já estava também se mobilizando, fez reuniões que nós participamos e fizemos depois uma reunião geral em que nós assumimos um compromisso, todas as entidades, estava lá Conselho de Enfermagem, de Medicina, Sociedade Brasileira de Pediatria, de Infectologia, de fazer um trabalho conjunto. É o que nós estamos tentando fazer, né? De comunicação, de prevenção, de aplicação do medicamento, de capacitação, cada um no seu setor capacitar. Nós estamos fazendo isso na pediatria, porque nós temos uma sociedade em cada estado, então estamos orientando os presidentes de cada estado a capacitarem, a treinarem, né? Parar também com alguns medos de aplicar um benzetacil por causa da alergia que pode causar, que é menos de 0,01%. Então, não tem sentido ficar com medo de fazer isso. Uma série de questões que nós estamos tentando juntos, e eu acho que o trabalho não pode ser de uma sociedade ou do Ministério da Saúde, tem que ser um trabalho conjunto. Eu tenho um pouco de otimismo, né? Eu gosto de manter o otimismo, né? Nessa fase agora que nós estamos trabalhando, tentando reorganizar, porque tem que reorganizar
e, como se diz na gíria, né, do futebol, partir para cima. Cair matando. Cair matando. No bom sentido. É no bom sentido. Porque precisa a população entender o que é isso, fazer a prevenção, usar a camisinha, procurar se tiver sintomas. O pré-natal tem que ser feito por pessoas capacitadas. Não adianta contratar um médico ali na esquina que está recém-formado, colocar ali, daqui a pouco ele sai porque tem que ir para outro lugar, fazer residência. Então, eu acho que tem que ter uma discussão também da carreira do profissional de saúde, carreira do médico, carreira da enfermagem, né, e das condições de trabalho. Isso, e das faculdades, né? Não adianta ficar abrindo faculdade do jeito que está sendo aberta com um ensino precário e carente. Nós vamos ter uma situação muito pior do que essa, porque em 2020 nós estaremos formando 32 mil médicos por ano. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, parabéns pela sua luta e vamos torcer que não só o poder público, mas a iniciativa privada também se interesse em ajudar isso, já que custa tão pouco. Eu que agradeço a oportunidade. Cidadania conversou com o médico Sidney Ferreira sobre o aumento de casos de sífilis entre bebês. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou mande um WhatsApp para 999 66 16 16. Se quiser ver de novo ou baixar uma cópia de nossos programas, acesse senado.leg.br/TV. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania.